Olá, eu sou o Luffy Steffen e esta é mais uma edição do Nafta Luffy. Bom, eu queria pedir para as pessoas se inscreverem no meu canal, quem estiver assistindo e ainda não tiver se inscrito, inscreva-se por favor no Nafta Luffy, mandem críticas, sugestões, comentários, enfim, participem. Bom, e hoje no programa eu queria falar de um tema que eu venho pesquisando nessa quarentena quase interminável que estamos vivendo, que é uma pesquisa que eu tenho feito sobre o cinema de horror dos anos 70, mais especificamente as crianças malvadas e diabólicas que barbarizaram no cinema de horror dos anos 70. Então selecionei alguns filmes bastante emblemáticos desse tema, vamos conhecê-los. In the night. Baby! I'm getting scared, Holland. Something awful could happen. We can still play the game. She doesn't have to know. We could play it in secret. Anna knows everything. Look there, child. Think as I have taught you. Now. A Inocente Face do Terror, The Other, filme americano de 1972, que é baseado num livro de Thomas Tryon e adaptado para o cinema pelo próprio Thomas Tryon. Na verdade, dá pra gente falar um pouco desse autor que tem uma carreira, uma biografia bastante curiosa. O Thomas Tryon, americano, nasceu em 1926 e morreu em 1991. Escreveu alguns contos e novelas, alguns romances, basicamente de horror e ficção científica, mas também alguns outros temas. Além de A Inocente Face do Terror, uma outra história dele que foi adaptada para o cinema é Fedora, que virou o filme de Billy Wilder em 1978. Mas, antes de ser escritor, romancista, Thomas Tryon foi um ator, um belo ator, um galã dos anos 50 e 60, muito frequente em séries de TV, telefilmes e obras dessa natureza. Na verdade, como ator, talvez o grande sucesso dele tenha sido o filme O Cardeal, de 1963, dirigido pelo grande cineasta Otto Preminger, um filme que foi indicado a 6 Oscars, e o Thomas Tryon, por sua vez, foi indicado por esse filme ao Globo de Ouro de melhor ator. Mas logo depois disso, já em meados dos anos 60, ele abandona a carreira como ator e passa a se dedicar à literatura. Sobre a vida pessoal de Thomas Tryon, podemos dizer algumas coisas bem interessantes. Ele se casou em 1955, se divorciou em 58 e nos anos 70, já, digamos, numa idade um pouco mais madura, ele se joga na vida gay. Isso mesmo, segundo consta, ele teve pelo menos 2 grandes relacionamentos. Um com o ator de musicais Clive Clark e logo depois com o ator pornô gay Calvin Cover. Enfim... O filme é dirigido por Robert Mulligan, um grande cineasta americano, nascido em 1925 e falecido em 2008. O Mulligan é um cineasta americano bastante injustiçado. Fez grandes obras, na minha opinião, um grande artesão de Hollywood nos anos 50, 60, 70, depois nos anos 80 menos, mas ainda faz algumas coisas. Porém, ele é pouco lembrado, né? Um diretor praticamente esquecido, injustamente, né? Vale dizer que o Robert Mulligan foi indicado ao Oscar de melhor diretor em 1963 pelo filme O Sol é para Todos, o famosíssimo filme, né, baseado no romance To Kill a Mockingbird. Mas o Robert Mulligan dirigiu grandes obras para o cinema, né? Por exemplo, Houve Uma Vez um Verão, também conhecido como Verão de 42, um filme realizado em 71, um ano antes de A Inocente Face do Terror. Outras obras interessantes do Robert Mulligan como diretor são Tudo Bem no Ano que Vem, um filme de 78, baseado na famosa peça, né, que foi um grande sucesso dos palcos mundiais, inclusive. E que mais que ele fez? Quando Setembro Vier, um filme que eu particularmente gosto muito, uma comédia também inócua do começo dos anos 60, mas bastante sofisticada e interessante quanto filme. Um filme de 61, né? Protagonizado pelo quarteto Rock Hudson, Gina Lollobrigida, Bob Darin e Sandra Dee. Por aí a gente vê como os filmes do Robert Mulligan podem ser interessantes. Em 82, o Mulligan dirigiu um filme que aí sim talvez tenha sido um grande escorregão na carreira dele, que é o filme no Brasil batizado de Meu Adorável Fantasma, que vem a ser simplesmente um remake de Dona Flor e Seus Dois Maridos, mas um remake bastante infeliz, já que a obra de Jorge Amado não se prestou a ser adaptada para a realidade de Hollywood, do cinema americano. Ficou uma coisa completamente equivocada. Mas enfim, todos os diretores cometem os seus deslizes.
E por fim, o último filme dirigido por Robert Mulligan é O Homem da Lua, de 1991, que é a estreia de Reese Witherspoon, hoje uma atriz tão consagrada em Hollywood, na série de TV mais recentemente, que faz então seu primeiro filme aos 14 anos, O Homem da Lua. A Inocente Face do Terror narra a perturbadora história dos gêmeos Holland e Niles, dois garotos de 10 anos, 11 anos, que moram numa fazenda no interior dos Estados Unidos. Life was good to the Perrys of Pequot Landing. For 300 years they lived in this place. The generations were rich with love, and the most beloved of all were the twins, Niles and Holland. That summer they shared a secret life. Porém, existe algo de sinistro acontecendo por lá. Afinal de contas, os gêmeos têm personalidades opostas, né? Estamos diante do famoso clichê do gêmeo bom contra o gêmeo mau, né? Quer dizer, Niles é o gêmeo angelical, inocente, um coelhinho assustado, enquanto isso Holland é o gêmeo perverso, diabólico, né? Que quer fazer brincadeiras perigosas e fatais. Porém, o filme tem um segredo. We were in a front parlor. Did he give you this too? Yes, I gave it to him. I'll give it back, Mother. Um spoiler que a gente pode dar é que no caso de A Inocente Face do Terror, o grande segredo do filme, que é revelado um pouco depois da metade da fita, é que na verdade as coisas não são tão simples assim. Talvez Holland, a personalidade maligna, esteja muito mais próxima de Niles do que o próprio Niles pensa. É o que eu posso dizer. De qualquer forma, o filme envereda por um terror psicológico, um suspense bastante sinistro e assustador, principalmente pelo fato de ser uma criança que provoca as mortes brutais, né, e os terríveis acontecimentos que envolvem os personagens do filme. Por isso mesmo o título no original, The Other, o outro, né, no Brasil foi batizado de A Inocente Face do Terror. A palavra inocência também muito bem adequada devido à interpretação maravilhosa dos atores Martin e Chris Udvarnoky, que eram gêmeos reais, ou seja, o filme não utilizou truques, né, como costuma se fazer quando algum ator ou atriz faz personagens gêmeos. Aqui não, são realmente gêmeos. Um deles interpreta Holland e o outro interpreta Niles. Leave me alone. Mother's gonna be alright. You'll see. She can't walk anymore. She can't even talk. She's paralyzed. Who said? Everybody. You heard the doctor. What does he know? She'll get better. Wait and see. Um dos maiores trunfos do filme é justamente a interpretação dos gêmeos Martin e Chris Udvarnoky. Nascidos em 1961, tinham, portanto, 10, 11 anos quando filmaram A Inocente Face do Terror e nunca mais fizeram nada. Eternizaram seu trabalho para sempre nesse único filme. Os dois não enveredaram pela carreira artística. Martin Udvarnoky, um dos gêmeos, está vivo hoje aos 59 anos, porém o Chris morreu em 2010 aos 49 anos. Feel inside it, into its hand, its heart. Imagine it, Urka. Imagine it. All your being. You to feel. Mas além da interpretação desses dois meninos geniais, temos também como grande charme do elenco a presença de Jutta Hagen, famosíssima atriz alemã consagrada no teatro, uma grande atriz que fez carreira no teatro americano, ganhou vários prêmios, uma monstra sagrada do teatro. Tão sagrada que no cinema ela fez apenas 3 filmes. A Inocente Face do Terror, que foi o primeiro, onde ela estreou no cinema aos
53 anos de idade, né? Nem estava tão idosa assim para interpretar a avó dos gêmeos, mas era ela. Depois disso ela fez o filme Os Meninos do Brasil, em 78, que não é um filme brasileiro, né? Para quem não sabe, Os Meninos do Brasil é um filme sobre o nazismo, enfim, um filme forte também. E depois ela fez, em 1990, O Reverso da Fortuna, ou seja, ela fez apenas 3 longas. De resto, a carreira de Uta Hagen foi toda alicerçada no teatro, uma grande atriz teatral, e que foi inclusive uma professora de teatro muito célebre. Tão célebre que ela foi professora de figuras como Robert De Niro, Faye Dunaway, Gene Wilder, Matthew Broderick e Whoopi Goldberg. Grande Uta Hagen, que nesse filme tem uma atuação visceral, com muita técnica e ao mesmo tempo muita paixão, uma atuação, sem dúvida, inesquecível. You miss Russia, don't you? Sometimes. But God does not mean that we should miss too much what He takes from us. Besides, now I have other sunflowers. Fox Filmes do Brasil apresenta A Inocente Face do Terror. Chegou a ser exibido na Rede Globo nos anos 90 na seção Cine Clube, que era a seção semanal que a Globo tinha para filmes legendados. Filmes com som original, legendados em português. Mas o bom mesmo era assistir esse filme com a versão dublada que a gente acabou de ver. Fox Filmes do Brasil apresenta A Inocente Face do Terror, com a dublagem maravilhosa. Inclusive, vale dizer que a personagem da Uta Hagen, a avó, é dublada nesse filme pela Ida Gomes, maravilhosa atriz Ida Gomes, polonesa, radicada no Brasil, já falecida, que marcou as artes brasileiras, inclusive na televisão, fez grandes papéis em novelas clássicas. Entendo por que tanta agitação em torno desse testamento. Legados beneficentes, lembranças a amigos, dotes a afiliados, missa por sua alma e a de seus parentes. Enfim, tudo o que podíamos esperar de meu irmão. E Ida Gomes, para quem não sabia, foi uma grande dubladora que marcou época também nas dublagens clássicas. Ela era, por exemplo, a voz oficial de Bette Davis no Brasil. Fanáticos do autógrafo não são gente. Essas feras que andam em bandos como hienas. São seus fãs, sua plateia. Eles não são fãs de ninguém, são delinquentes juvenis, são retardados mentais, não são plateia de ninguém. Nunca vêem uma peça ou um filme mesmo, não saem da rua tempo bastante. Inclusive na versão de A Malvada, cujo DVD especial foi lançado por aí, a dublagem clássica, felizmente, está lá, com Ida Gomes maravilhosamente fazendo a voz de Bette Davis. Ela também dublou desenhos da Disney. Ela foi, por exemplo, a voz de Madame Mim no desenho A Espada Era Lei, e depois de outra Madame, a Madame Medusa, no clássico maravilhoso Bernardo e Bianca. Parece alguém doente. Oh, que beleza! Vá lá embaixo e encontre o meu diamante, senão nunca mais vai ver o seu ursinho Ted. Estrelando Uta Hagen, Diana Mulder e Fraser Marvin Robarnak. Bom, gente, ainda sobre essa questão da dublagem, a dublagem desse filme realmente é especialíssima. A gente tem simplesmente no elenco de vozes Juraciara Diácovo, uma das dubladoras e atrizes mais famosas do Brasil, carioca, nascida em 1943, e que faz parte do imaginário de todos nós, depois de ter dublado tantos trabalhos marcantes. Nesse filme, pasmem, ela interpreta a voz dos gêmeos. É feijão pulador mexicano, mamãe. Você não acha engraçado? Além de interpretar a voz desses gêmeos, ela faz, por exemplo, a personagem Daphne, do clássico desenho da Hanna-Barbera Scooby-Doo. Não vejo nenhum sinal de Sharon, do Jill Stewart, nem do fantasma. E por falar em Scooby-Doo, que tal a personagem Velma ser mãe de Daphne? Pois é o que acontece aqui. A personagem de Diana Mulder, que faz a mãe dos gêmeos no filme, é dublada no Brasil por Nair Amorim, outra grande dubladora clássica do Brasil, e que no desenho do Scooby-Doo faz a Velma. Ou seja, Nair Amorim é uma dubladora também bastante conhecida, uma voz marcante, dublou, por exemplo, vários filmes de Julie Andrews, né? Ela que faz a voz de Julie Andrews em A Noviça Rebelde, entre outros trabalhos tão memoráveis. Mamãe, você tem esperança? Sim, querido, eu tenho. Vai sair tudo bem agora. Sim, vai sair tudo bem. Que boneca bonitinha. Hã? Oh, não!
A caixa registradora marcou 25 centavos. Adivinha uma coisa? O quê? Mãe, vai ter outro show no Paiol nesse verão. Um show de mágica com truque. Que tipo de truque? Não posso contar. Vai ser uma surpresa. E para encerrar esse tópico sobre A Inocente Face do Terror, essa grande obra-prima dos anos 70, vale dizer que o personagem Holland, que é o gêmeo malvado, digamos, ou então, assim, a presença do mal, né, no personagem infantil nesse filme, ela não é propriamente explicada, né? A gente não tem uma justificativa, digamos, que vem de fora, de uma coisa externa, né? Então, aparentemente, estamos diante de um personagem infantil que é um psicopata, né, natural. Não é o caso de alguns filmes que a gente vai ver daqui a pouco, onde a gente tem então a presença da criança sendo levada a determinadas ações porque existe uma força maior por trás. O famoso diabo. The one hope. The only hope. The Exorcist. Bom, nem preciso dizer que eu vou falar de O Exorcista, um filme de 1973, um ano depois de A Inocente Face do Terror. Então vejam como essa linhagem de filmes com essas crianças, né, perversas vai acontecendo realmente ao longo da década. Bom, O Exorcista é baseado em um livro do escritor William Peter Blatty, que tinha lançado esse livro em 71, e logo na sequência já começou o processo de adaptação para o cinema. O próprio William Peter Blatty adaptou o livro para o filme de 73, dirigido por William Friedkin. Esse diretor que tinha acabado de sair do grande sucesso Operação França, um filme que ganhou 5 Oscars, inclusive melhor filme e melhor direção para William Friedkin. Então digamos que ele estava com a bola toda, com a mão na massa naquele momento, era o grande destaque de Hollywood, a figura mais acertada talvez para dirigir O Exorcista. Vale dizer que antes de Operação França, o William Friedkin tinha dirigido o filme Os Rapazes da Banda, em 1970, uma comédia dramática sobre a comunidade gay homossexual de Nova York. 10 anos depois, em 1980, o William Friedkin voltaria à temática gay no filme Parceiros da Noite, Cruising, com Al Pacino, novamente sobre a comunidade gay de Nova York, porém dessa vez sobre o submundo, né, das festas sexuais, do sadomasoquismo gay nos porões de Nova York. Mas, de qualquer forma, um diretor que é interessante, né? Abriu a década de 70 e fechou com 2 filmes gays. Mas O Exorcista não tem nada de gay, eu acho. De qualquer forma, é um filme, uma grande obra, que marcou época, evidentemente, e que foi indicado a 10 Oscars, inclusive, incluindo melhor filme e melhor direção para William Friedkin, mas acabou ganhando apenas 2 Oscars, melhor som e melhor roteiro adaptado para o próprio William Peter Blatty. Bem, nem vou me ater muito à história, porque é conhecidíssima, né? Mas enfim, só para a gente dar uma resumida, O Exorcista diz respeito à garotinha Regan, né? Que é uma menina de 13 anos, filha da Ellen Burstyn, que faz uma atriz, né? Que é uma atriz que inclusive está filmando um filme na cidade de Georgetown, e de repente a garota começa a ter um comportamento esquisito, e aos poucos, depois de muitas pesquisas médicas e científicas, a família chega à conclusão que a menina está possuída pelo demônio. Um demônio que aparece logo no começo do filme, quando o personagem do padre Merrin, um padre idoso, interpretado pelo Max von Sydow, ator que na verdade faleceu recentemente, né, na vida real, e que esse padre está fazendo escavações no Iraque, em busca exatamente de objetos arqueológicos que tem a ver com essa pesquisa sobre as forças do mal. E é o próprio padre Merrin que vai ser chamado para exorcizar a garota na fase final do filme, né? Quer dizer, exorcizar o demônio do corpo da garota. Isso depois que a gente tem o personagem do padre Carras, um padre jovem que tem vários conflitos pessoais, existenciais, que na verdade é o primeiro padre que tenta salvar a garota. Não conseguindo fazer isso sozinho, ele vai pedir ajuda do padre Merrin e os dois vão tentar expulsar o demônio do corpo de Regan. Essa é a trama de O Exorcista. The nominees for the Best Achievement in Animated Short Subjects are Frank Film, Frank Morris, producer. The Legend of John Henry, Nick Basusto, David Adams, producers. Um dos grandes destaques de O Exorcista é, obviamente, a protagonista da história, que, a meu ver, é a garota Regan, a personagem de Linda Blair.
Linda Blair foi indicada ao Oscar de coadjuvante, inclusive, nesse filme que foi o seu primeiro grande sucesso. Ela que tinha 13, 14 anos quando foi a filmagem, e se consagrou, né, como uma das ninfetas de Hollywood nos anos 70. Mas na sequência ela não conseguiu ter, digamos, uma carreira tão bem sucedida assim. Para os amantes de filmes kitsch, telefilmes cult e outras obscuridades do cinema e do audiovisual norte-americano, a Linda Blair é muito querida, né? Ela fez, por exemplo, um telefilme em 75, logo depois de O Exorcista, que é Sarah T., o retrato de uma adolescente alcoólatra, por exemplo. Aeroporto 75, que mais que ela fez? Roller Boogie em 79, Hell Night em 81, um filme de terror também bastante cultuado. E, claro, O Exorcista 2, O Herege, a continuação, que foi feita em 77, quando ela já estava um pouco mais adolescente. Muitos anos depois, em 90, ela participaria de A Repossuída, uma sátira, né, a saga O Exorcista, onde ela interpreta uma dona de casa, já mais madura, que é possuída pelo demônio, e o padre que vem exorcizar é ninguém menos que Leslie Nielsen, que na época estava no auge das comédias pastelão, como a série Corra que a Polícia Vem Aí. Mas, de qualquer forma, Linda Blair ficou para sempre eternizada no cinema com a sua personagem em O Exorcista. You like him? Yeah, I like him. Don't you like him? Hey, what's going on? What is this? Huh? You're gonna marry him, aren't you? Oh, my God. Are you kidding me, Mary Burke Dennings? Don't be silly. Of course not. Where'd you ever get an idea like that? But you like him. A sequência de O Exorcista, dirigida em 77 pelo grande diretor inglês John Boorman, foi um fracasso retumbante. Apesar de ter Linda Blair novamente, dessa vez protagonizando total o filme, e também da presença dos atores respeitáveis Richard Burton e a Louise Fletcher, que tinha acabado de ganhar o Oscar de melhor atriz por Um Estranho no Ninho, apesar de tudo isso, o filme foi realmente um grande fracasso. Não aconteceu o sucesso que era esperado. Depois, em 1990, existiu a terceira versão, O Exorcista 3, dirigida e escrita por ninguém menos que o próprio William Peter Blatty, autor do livro original e autor do roteiro do primeiro filme. No segundo filme ele não participou. Talvez por isso ele quis dar o recado dele no terceiro filme e acabou escrevendo e dirigindo a obra, que também foi um grande fracasso. Em 2016, essa obra foi remasterizada, reeditada, ganhou uma versão Director's Cut do próprio William Peter Blatty e foi relançada com o nome de Exorcista 3, A Legião. Um ano depois, em 2017, o autor William Peter Blatty faleceu. Está confortável, Regan? Estou. Quantos anos tem? 12. Tem alguém dentro de você? Às vezes. Quem é? Não sei. Vale dizer que O Exorcista 1 estreou na televisão aberta no SBT, na famosa sessão Cinema em Casa, no ano de 1988, totalmente inédito na TV, claro. No ano seguinte, em 89, o SBT também estreou O Exorcista 2, O Herege, também na sessão Cinema em Casa. O filme tinha sido lançado em vídeo no Brasil pela Warner em 87, 88, né? Praticamente 15 anos depois do lançamento do filme nos cinemas. Ou seja, naquela época os filmes demoravam muito mais, principalmente filmes icônicos, grandes sucessos do cinema, como O Exorcista, ficavam muitos anos desaparecidos até realmente serem lançados em vídeo ou mesmo passarem na TV aberta. Isso era uma questão comercial, porque se acreditava que esses filmes ainda poderiam render em reprises nos cinemas, relançamentos, como de fato costumava acontecer, né? Principalmente com os filmes mais antigos. Pode o demônio viver entre nós? Como ele se manifesta? Com o que ele se parece? Todas as faces do terror num filme imprevisível. Você nunca sentirá tanto medo. Os horrores do sobrenatural no filme que deu origem à espantomania. O Exorcista, um grande sucesso do cinema, finalmente liberado para a televisão. Breve, no seu Cinema em Casa. O Exorcista realmente tornou-se uma pérola pop do cinema. Então ele vive sendo relançado, tendo exibições públicas em salas de cinema, cinemas ao ar livre, esse tipo de evento. O Exorcista é figurinha carimbada desse tipo de evento que busca criar uma grande experiência cinematográfica e resgatando essa magia do passado, do cinema antigo, né? E além disso, o Exorcista é um ícone pop tão forte que também frequentemente fenômenos da mídia costumam se reportar ao Exorcista. Como foi o caso recentemente, há alguns anos já,
de um vídeo que viralizou por aí da famosa Magali Exorcista, né? Quem não se lembra daquele vídeo onde uma pessoa vestida com a cabeça da Magali, a personagem dos quadrinhos, girando a cabeça, né, fazendo uma dança esquisita e girando a cabeça. Foi apelidada de Magali Exorcista porque no Exorcista 1 existe a famosa cena em que a Regan gira a cabeça, né, faz um malabarismo para impressionar os padres. Além disso, também outras paródias de internet acontecem, como por exemplo a divertidíssima propaganda do Exorcista na sessão da tarde da Globo. Como todos sabemos, é uma paródia, mesmo porque o Exorcista jamais foi exibido na sessão da tarde. Hoje, a sessão da tarde está uma confusão de arrepiar. O que você fez hoje? Coisas. Essa menina do barulho foi possuída por um demônio muito doido. Mas ela vai conhecer um padre da pesada. Oi, padre. Que vai fazer de tudo para exorcizar o coisa ruim. E essa história vai render altas confusões que até Deus duvida. É o poder! O Exorcista. Hoje, na sessão da tarde. Bem, na sequência de O Exorcista, mais uma criança que tem uma relação com o demônio. Trata-se de A Profecia, Damien, em A Profecia, The Omen, no original. Um filme de 1976, uma produção americana e inglesa ao mesmo tempo, dirigida pelo grande diretor Richard Donner, que está vivo aos 90 anos de idade. Richard Donner já tinha toda uma carreira prolífica de séries e telefilmes e seriados de televisão nos anos 50 e 60, porém o primeiro filme dele para valer, para cinema, é A Profecia. Foi um grande sucesso e de cara catalisou esse diretor para que ele pudesse realizar uma série de filmes que se tornaram ícones também do cinema pop americano, como Superman 1 e 2, Os Goonies, Lady Hawk, O Feitiço de Áquila, Máquina Mortífera, os 4 filmes da Cine Saga, ou seja, um diretor também que deixou a sua marca irreversível no cinema pop norte-americano. Hoje, em Intercine, uma criança com terríveis poderes provocando destruição por onde passa. A Profecia, com Gregory Peck e Lee Remick. Hoje, depois da série 24 horas, em Intercine. Trata-se de Damien, um garotinho que nasce no dia 6 de junho, às 6 da manhã, em Roma, na Itália, e que, na verdade, é adotado por um casal privilegiado cujo filho recém-nascido acaba de morrer. Então, para enganar a mulher, que não queria, né, o marido, que é um embaixador, um grande político, interpretado pelo Gregory Peck, resolve trocar os bebês e, com isso, ele pega o bebezinho Damien para criar. 6 anos depois, quando o garoto está com 6 anos, começam a acontecer estranhos acontecimentos que levam à conclusão de que o bebê, na verdade, como a gente sabe desde o início, não é filho do casal, porque ele é o filho do diabo. Enfim, um filme também bastante macabro, que aprofunda, digamos, essas questões assustadoras que o Exorcista já tinha colocado 3 anos antes. Bem, e assim como em Olha o Sente Face do Terror, onde a gente tem o grande trunfo da atuação dos gêmeos, aqui a gente também tem um ator mirim que rouba a cena, que é o Harvey Stephens, esse garotinho que tinha então 5 anos na época das filmagens e que acaba fazendo um trabalho tão marcante, quase sem falas, que ele chegou a ser indicado ao Globo de Ouro de melhor estreante masculino naquele ano, perdendo para Arnold Schwarzenegger pelo filme O Guarda-Costas, não confundir com o Guarda-Costas da Whitney Houston. Harvey Stephens só fez esse trabalho, né? Ficou tão marcado, até hoje o rosto dele é muito associado com A Profecia, realmente uma escalação perfeita. Que reforçou muito a atuação do casal central, Gregory Peck e a Lee Remick, que interpretam então os pais adotivos do garoto. Assim como O Exorcista, A Profecia também teve continuações. A primeira foi em 78, Damien, A Profecia 2. Nesse filme, passaram-se 7 anos, então o personagem que tinha 6 anos no filme original passa a ter 13 anos de idade. E eles... Bom, aqui vai um spoiler, né? Como eu já disse, tem spoilers aqui, né, gente? No final do primeiro filme, os pais de Damien morrem, né? Tinham morrido. A mãe tinha morrido e o pai também.
né? Na verdade, a mãe morre sem saber, acaba sendo assassinada pela babá do garoto, que é também uma funcionária do demônio, mas enfim... e o pai descobre toda a verdade, tenta matar o garoto na última cena, porque ele descobre que o filho dele é um anticristo, mas na verdade ele é impedido pela polícia que mata o pai. Então na última cena da Profecia 1, Damien está no enterro dos pais e ele dá a mão para uma mulher que é a mulher do presidente dos Estados Unidos, porque o pai dele era embaixador, né? Então ele vivia nesse universo da política, da alta política americana. Então quando acaba o primeiro filme, tudo dá a entender que Damien vai ser criado pelo presidente dos Estados Unidos e sua esposa. No filme 2, não é bem assim que a coisa continua. Então Damien está sendo criado por um casal de tios, interpretados por William Holden e Lee Grant, que são, não exatamente políticos, mas são donos de um grande conglomerado empresarial norte-americano. Praticamente um tanto quanto parecidos com a família Trump, antes do Trump ser presidente da República. E Damien está sendo criado por esses tios e tem uma convivência muito próxima com o primo, né, com o filho do casal, que é o primo dele, chamado Mark. Os dois são enviados para um colégio militar, onde eles desenvolvem cada vez mais essa amizade, uma amizade que, diga-se de passagem, alguns críticos, alguns analistas acreditam que tem uma certa insinuação gay na história, né? Que existiria não só uma amizade muito forte entre os primos, como talvez uma paixão recolhida, principalmente na parte de Damien, que chega a dizer para o primo que o ama. Claro, na cena é dito como se amasse a um primo, a um irmão, a um amigo, mas talvez tenha algo mais por trás disso. O fato é que Damien não consegue ter o apoio de Mark quando este descobre que o primo é o anticristo. Damien acaba matando o próprio primo, provocando nele um problema de saúde numa cena que acontece na neve. Damien, Profecia 2. Mas que diabo de demora é essa? E chegamos ao terceiro filme da saga, A Profecia 3, O Conflito Final, de 81. Nesse filme, Damien já é um adulto, interpretado por Sam Neill. E aí ele vira realmente, ele vira embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra, ele herda a fortuna da família do filme anterior, já que no filme anterior também a família toda morreu, os tios também morrem. Portanto, Damien no terceiro filme, ele é o próprio Trump, praticamente, né? Ele é dono de metade dos Estados Unidos, dono daquele grande conglomerado, e ainda por cima envolvido cada vez mais na política e com o objetivo de se tornar presidente. E então ele vai barbarizar no terceiro filme da série. Felizmente, no final, o personagem morre. Pelo menos até segunda ordem, né? Damien Thorne é perverso. Malvado e até demoníaco. Em outras palavras, é o político perfeito. Vocês estão me ouvindo? Conflito Final, a última profecia. Esta quarta na Fox. Agora, o interessante dessa saga é a gente pensar o seguinte: o quanto ela tem a ver com o momento político que a gente vive, não só nos Estados Unidos, como no Brasil, né? Se a gente parar para pensar que no primeiro filme, no final, Damien está sendo conduzido pelo presidente e a primeira-dama, então ele vai ser o filho do presidente, né? No segundo filme tem essa insinuação gay, tem a questão da escola militar. No terceiro filme a gente tem essa associação com a presidência, né? Novamente através do personagem que quer ser o presidente. E também o visual de Sam Neill nesse filme, o cabelo e tudo mais, lembra muito, né? Então tudo isso lembra muito algumas figuras da política brasileira, inclusive. Será que no fundo a profecia era essa? Só mais uma provocação: o ator que faz Damien no segundo filme, Jonathan Scott Taylor, ele nasceu em São Paulo, no Brasil, em 1962. Assim, antes que eu me esqueça, tivemos também A Profecia 4, em 1991, um telefilme um tanto quanto brega, cafonão, né? E que, na verdade, no filme A Profecia 4, a criança é uma menina, né? É a filha do Damien, né? Do terceiro filme, já que ele morreu, né? Então, no filme 4 é a garota, a menina
que aparece como centro catalisador da narrativa. Um filme fraco, um pouco constrangedor, meio mal das pernas, mas que chegou a ser exibido na sessão da tarde da Globo em meados dos anos 90. These people are on their way to a peaceful island paradise. But they are about to find out that it's a nice place to visit, but you could never live there. Vamos para a Espanha? Os Meninos, Who Can Kill a Child? Ou mais precisamente, Quem Puede Matar um Niño? Um filme espanhol de 1976, baseado num livro do também espanhol Juan José Plans, o livro chamado Los Juegos de los Niños, que no Brasil foi batizado de Os Meninos, exatamente o mesmo nome do filme. O filme foi realizado em 76 pelo diretor uruguaio Narciso Ibáñez Serrador, um grande craque de telefilmes e séries de terror latinas, e em 2012 ganhou um remake no México, um filme mexicano chamado Come Out and Play, que fica muito a dever ao original, que tem todo o charme dos filmes do Narciso, inclusive uma fotografia estarrecedora. E a sinistra e assustadora trama diz respeito a uma ilha na Espanha, uma ilha turística, onde os personagens centrais, esse casal de turistas, vai para lá para veranear, e ao chegar lá descobre que a ilha está tomada por uma estranha situação. As crianças da ilha enlouqueceram e assassinaram brutalmente todos os adultos da ilha. Então é um filme extremamente sinistro, assustador, com uma atuação também sinistra do elenco, do enorme e numeroso elenco infantil do filme. Interessantíssimo porque esse filme se aproxima um pouco mais de A Inocente Face do Terror, no sentido de não ter uma força maior por trás dessas crianças, né? A gente não fica sabendo, não existe explicação no filme para isso, né? Ao contrário do Exorcista e a Profecia que a gente viu, onde existe essa associação com a figura do diabo, né? There is something wrong on this island. Island of the Damned. Tom, what's going on? What are those shouts? Where something strange is happening, and only they know why. You can see the innocence in their eyes. What you can't see is the evil in their hearts. Scream! We're getting out of here, we're gonna run. Island of the Damned, where a dream vacation becomes a nightmare. Island of the Damned. Bem, além de Who Can Kill a Child, esse filme também é conhecido como Island of the Damned, ou A Ilha dos Amaldiçoados, dos Malditos. E por isso, não só por esse título alternativo, como também pela própria situação do filme, lembra muito um outro filme, só que dos anos 60, que é o filme Village of the Damned, que no Brasil foi batizado de A Aldeia dos Amaldiçoados, um filme de 1960. Tomorrow, will it girdle the globe? There's nothing you can do to stop us. Leave us alone. Que conta uma história parecida, só que lá existia também uma explicação para o comportamento estranho das crianças assassinas, das crianças destrutivas. Eram crianças ETs, né? Na verdade, ali naquele filme, começa o filme quando todas as mulheres da cidade desmaiam e depois ficam grávidas, inexplicavelmente. Na verdade, elas estão grávidas de seres alienígenas que viram essas crianças, que querem destruir o vilarejo, e de fato conseguem, né? Aliás, diga-se de passagem, outro spoiler gigantesco aqui, tanto no final de A Aldeia dos Amaldiçoados, como no final desse filme, como em A Inocente Face do Terror, A Profecia, né, as crianças do mal costumam vencer os adultos. Os finais são fatalistas. O único filme que a gente está citando aqui onde aparentemente a força do mal foi derrotada é realmente O Exorcista. A Aldeia dos Amaldiçoados, vale dizer que ganhou um remake em 1995, a cores, dirigido pelo grande John Carpenter, que no Brasil recebeu o título de A Cidade dos Amaldiçoados. Por falar em A Aldeia dos Amaldiçoados, nesse filme o elenco de crianças malignas extraterrestres é liderado por um garotinho interpretado pelo ator britânico Martin Stephens, que foi um ator mirim britânico muito popular no final dos anos 50 e durante toda a década de 60 e que depois abandonou a carreira. Além de A Aldeia dos Amaldiçoados, outro grande sucesso desse ator mirim foi Os Inocentes, de 1961, um filme inglês dirigido pelo grande diretor inglês Jack Clayton, que, como todos sabemos, é uma adaptação do famoso livro de Henry James, A Volta do Parafuso. Nesse filme, então, Deborah Kerr interpreta a governanta que vai trabalhar numa mansão, numa casa de campo, para cuidar de duas crianças interpretadas justamente por Martin Stephens
e Pamela Franklin, uma atriz mirim também bastante conhecida, que essa sim depois seguiu carreira adulta. E Deborah Kerr, a personagem dela, se depara então com essas crianças que são dóceis, aparentemente inofensivas, lembram um pouco o gênio bom de A Inocente Face do Terror, mas na verdade essas crianças escondem também alguns segredos perversos e alguns comportamentos maliciosos. I found it this morning. One of my pigeons. Could I leave it out there alone? But Miles, its neck. It looks as though someone had broken it. Yes, poor thing. I'll bury it tomorrow. Kiss me good night, Miss Giddens. Na verdade, para entender a história, o livro A Volta do Parafuso, do Henry James, a gente pode dizer que foi adaptado para o cinema nessas duas obras em partes diferentes. A primeira parte do livro está no filme Os que Chegam com a Noite, de 1971, estrelado pelo Marlon Brando. A segunda parte do livro está no filme Os Inocentes, com Deborah Kerr e Jack Clayton, de 61. Portanto, a segunda parte do livro foi adaptada antes, e 10 anos depois a primeira parte do livro foi adaptada então. Brando. Brutal. Beautiful. Josephine Levine presents an Avco Embassy picture. The Nightcomers. Os que Chegam com a Noite, The Nightcomers, de 71, um filme inglês, dirigido pelo também inglês Michael Winner. Este filme nos leva de volta aos anos 70, que é o tema do nosso programa de hoje. Mas, basicamente é isso. Acho que as grandes crianças diabólicas que marcaram o cinema de horror dos anos 70 são essas mesmas. Depois esse filão dá uma descansada, ou acontece um salto no tempo, e em 1993 a gente vai ter uma espécie de revival do gênero com o filme O Anjo Malvado, com Macaulay Culkin interpretando o diabólico garoto que tortura o primo, interpretado por Elijah Wood. Nesse filme a gente tem também uma referência a algumas coisas que a gente falou hoje, por exemplo, uma atmosfera que lembra um pouco também A Inocente Face do Terror, a questão dos primos, que lembra a Profecia 2, e inclusive a morte do primo de Damien em A Profecia 2, como eu disse, é na neve. O Anjo Malvado tem muito esse cenário da neve também. Mas, na verdade, todos esses filmes que a gente falou aqui hoje, todas essas crianças, são, no fim das contas, herdeiras de uma outra criança, que na verdade não é bem uma criança, e sim um bebê. Sim, ele mesmo, O Bebê de Rosemary. O grande filme de Roman Polanski, O Bebê de Rosemary, Rosemary's Baby, de 1968, baseado no livro de Ira Levin, sobre a personagem de Mia Farrow, que é enganada num grande complô, conduzido por uma seita satânica, para que ela gere um filho para o diabo. Ou seja, esse filho de Rosemary não deixa de ser parecido com o Damien, da Profecia, né, que vai surgir alguns anos depois no cinema. Por isso é que eu acho que o filme O Bebê de Rosemary, de 68, de certa forma, né, inaugura esse parto de crianças demoníacas dos anos 70 no cinema americano, principalmente no cinema norte-americano. De qualquer forma, O Bebê de Rosemary teve uma estranha continuação, um telefilme de 1976 chamado Veja o que Aconteceu ao Bebê, né, Look What Happens to Rosemary's Baby, que é um filme que começa com o garoto criança, depois ele já vira um jovem, um adulto. Então, com isso, a gente pode ver que essa fascinação do cinema pelas crianças malignas vai evoluindo para adolescentes malignos, que vão aparecer já com bastante frequência também nos anos 70 e depois vão explodir nos anos 80, né, quando o cinema de horror é tomado por adolescentes, tanto os algozes como as vítimas. Mas sobre isso a gente vai falar num próximo programa, ou seja, esta edição do Naftaluf ganha um To Be Continued. Aguardem a continuação. Até a próxima.